Fogos de artifício marcam o início das comemorações do bicentenário da independência em Brasília. Mais tarde, o desfile cívico-militar vai ser realizado na esplanada dos Ministérios com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. E o João Pedro Melo está na linha para contar mais para a gente. Fala, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente já está aqui na esplanada dos Ministérios, esplanada que começa a encher, né? Já são muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que vão chegando por aqui. Vou até tentar mostrar um pouquinho aqui, ó. Eles estão bem nessa área da esplanada. Do outro lado aqui também, para quem está nos acompanhando, vou mostrar aqui agora. Já tem muita gente chegando aqui à esplanada. A tendência é de que o evento comece às 9h30 da manhã. Conte com a participação do presidente Jair Bolsonaro e também de outros ministros do governo. A tendência é de que o Bolsonaro fique aqui na esplanada até às 11h30 da manhã. Ele deve fazer um discurso, inclusive, para os apoiadores e, na sequência, segue para o Rio de Janeiro. O embarque do presidente está programado para 12h30, isso segundo informações do Gabinete de Segurança Institucional, mas nada impede que seja um pouco atrasado ou antecipado, a depender da programação do evento aqui. A gente já está na área de imprensa, bem aqui atrás de mim vão ficar as autoridades, então o presidente Jair Bolsonaro, assim como os ministros do governo, mas antes eles têm um compromisso no Palácio da Alvorada, tem uma reunião para o hasteamento da bandeira. De lá, todos eles devem partir e chegarem juntos aqui à esplanada dos Ministérios. Lembrando, o desfile está programado para as 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, e aí que horas o presidente deve chegar mesmo? Você falou, repete pra gente, por favor, João Pedro. A previsão é de que ele chegue por volta de 9h20, no máximo. O horário esperado, né, para o Bolsonaro é no máximo 9h30. Ele deve sair daqui às 11h30, fazer um discurso para os apoiadores e, na sequência, 12h30, embarcar então para o Rio de Janeiro. Esse discurso então acontece por volta das 11h30, ali pela hora do almoço, é isso? Exatamente, Megali, por volta das 11h30, aqui em frente ao Congresso Nacional. Lembrando, os caminhões continuam proibidos de circular aqui na esplanada dos Ministérios, mas curiosamente apareceram 3 trios elétricos aqui na esplanada entre ontem e hoje. Então a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro faça o discurso em um desses trios, né? Os trios que estão posicionados, inclusive, próximos aqui ao Congresso Nacional. Um na frente e outro cerca de, vamos dizer assim, 1 quilômetro do Congresso Nacional. Então a gente está de olho também nesse discurso do presidente da República. Era o que eu ia perguntar. Ontem, Bolsonaro, contrariando, inclusive, a recomendação do governo estadual, do governo do DF, né, no caso, e das próprias Forças Armadas, ordenou que fosse liberada a entrada dos caminhões, e o governador do Distrito Federal disse que não, disse que manteria a proibição. Nessa queda de braço, portanto, prevaleceu a determinação do governo do DF, é isso? É isso, exatamente, Megali. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública acabou de confirmar para a gente que nenhum outro caminhão vai entrar aqui na esplanada dos Ministérios. Teve aquela história de cadastro ontem de alguns caminhoneiros para entrarem aqui na esplanada, nada feito. A Secretaria de Segurança Pública proibiu, então, não entrou nenhum caminhão. Inclusive, os pontos de bloqueio continuam bem fiscalizados pela Polícia Militar. Prevaleceu a decisão do governador Ibanez Rocha, expectativa, inclusive, de que a esplanada só seja liberada amanhã de manhã. Ou seja, mais ou menos aí 23, 24 horas depois do desfile cívico. Existe alguma separação, João Pedro, entre... Desculpa, eu estou fazendo as perguntas aqui, mas daqui a pouquinho vai ter mais informações de Brasília, né, quando a gente reunir a nossa rede, inclusive com o rádio. Existe alguma separação entre os atos pró-Bolsonaro e o ato oficial do 7 de setembro, João Pedro? As coisas estão todas misturadas. Olha, Megali, tudo misturado, viu? Eu vou aproveitar, inclusive, vou virar a câmera aqui de novo para mostrar para vocês. A gente está aqui na área da imprensa, né? Já tem aqui a expectativa. Vou virar aqui a câmera para mostrar, então, ó. Do outro lado, a gente tem aqui o pessoal que está chegando para o ato, né? A gente já tem muita gente aqui nas filas, ó. Tem uma fila, inclusive, bem aqui pertinho da área de imprensa. Essas pessoas estão chegando. Então, o que a gente tem de informação é que os atos, de fato, serão misturados. A gente não vai ter separação entre os atos pró e os atos oficiais. As pessoas vão acompanhar os desfiles aqui na área da esplanada dos Ministérios e, na sequência, devem seguir para onde o presidente vai fazer esse discurso, mais próximo do Congresso ou nesse outro trio que está um pouco distante. Ainda não foi informado para a gente onde, de fato, Bolsonaro vai falar, mas a tendência é de que ele fale em um desses 2 trios. Todos os 2 estão bem próximos aqui da área da imprensa, então a tendência é de que essas pessoas que estão acompanhando o desfile sigam para onde o presidente vai fazer esse discurso, exatamente para acompanhar tudo que o presidente
vai falar. E é isso que torna esse 7 de setembro particularmente mais delicado. A gente está diante de um evento oficial, um evento organizado pelo governo brasileiro, pelas Forças Armadas brasileiras, e não um evento, digamos... Teste de som. Teste. E não um evento, digamos, independente, entre muitas aspas, né? Como o que aconteceu no 7 de setembro do ano passado. Dessa vez, Bolsonaro estará num palanque oficial. E não poderá, pelo menos não poderia, fazer uma pregação antissistêmica, uma pregação anti-urnas eletrônicas, uma pregação anti-STF, usando em período eleitoral um aparato de Estado. Né? Isso é muito importante, isso é muito delicado, e ele sabe que ele teria de responder por isso, caso fosse o caso. Caso, inclusive, insuflasse a multidão a tomar caminhos mais heterodoxos, como uma eventual invasão de um prédio. Enfim, a gente torce para que isso não aconteça, para que o discurso seja institucional, cívico, comemorativo, lembrando que essa é uma data para celebrar os 200 anos da nossa independência, né, da nossa história como país. Não é um evento eleitoreiro, mas a gente sabe que o presidente em seu estado bruto, na frente de um microfone, é imprevisível. Isso torna o discurso ainda mais importante. Tem Veremos. a própria questão eleitoral também, né? Saber até onde vai um discurso oficial, um discurso dirigido à nação, nesse 7 de setembro, e onde é que começa a campanha? Porque a gente sabe que ele está atrás de votos, né? Tentando... não sei se aí é o evento mais indicado, digamos assim, para buscar o voto feminino, que é algo que ele deseja, que ele precisa muito, mas enfim, ele vai... Vamos observar e analisar de forma bem atenta aqui tudo que ele disser. João Pedro Melo vai continuar por lá acompanhando todos os detalhes. Aliás, toda a equipe da Band News FM vai trazer os detalhes, né, João Pedro? Natália Paz também está por aí. Já já a gente conversa com ela, traz mais informações. Fala, João Pedro. É isso, exatamente. A gente já está aqui de olho. Vou só fazer mais uma viradinha de câmera aqui para mostrar para vocês. Ó, muita gente já chegou aqui ao lado, ó, acompanhando aqui. Muitos apoiadores já estão aqui na frente, inclusive alguns ministros já estão por aqui. Já está começando a chegar muita gente. Eu mais cedo passei pela rodoviária do Plano Piloto, ponto central aqui do Distrito Federal, entrada da esplanada dos ministérios, era ali por volta de 5h10, 5h15 da manhã, parecia um dia útil, 6 horas da tarde, ou seja, muita gente de fato vindo para a esplanada dos ministérios. Lembrando, esse evento começa às 9h30, mas o pessoal está chegando desde bem cedinho. Eu tô impressionado como tá... Agora eu não vou liberar o João Pedro, não. Vambora. É o principal, assunto do dia, exatamente, é o tema do dia. Tô impressionado como tá seco o gramado da esplanada. Não tem chovido por aí, não tá parecendo um terrão, né? De longe nem parece um gramado. Brasília que chama, né? Não... Nossa, eu tô muito cavalo. 123 dias sem chuva. Tô levantando a bola aqui pro nosso repórter. Quantos dias, João Pedro? Vem me dar esse 123 dias sem chuva. Caraca, gente, 123 dias sem chuva. Né? 123 dias sem uma... E não é hoje, né? Porque eu tô vendo atrás do João Pedro. Não vai ser hoje. O sol tá não vai ser hoje, não. O sol tá... Eu tô até procurando uma posição melhor aqui, porque tem um sol para cada um aqui na esplanada, mas a gente está vivendo aquilo que a gente chama de clima de deserto, viu, Megali, Carla e Sheila? Porque de noite a gente tem uma temperatura muito baixa, 14, 15 graus, e durante o dia essa temperatura chega aos 32 graus, então a amplitude térmica é de fato muito elevada, e isso deve acontecer no dia de hoje. A gente chegou aqui de madrugada ainda, estava muito frio, e agora já está começando a esquentar, já está ali na casa dos 21, 22 graus, tendência de muito calor ainda no dia de hoje, um sol para cada um, e a gente está aqui acompanhando então o processo do desfile. Então tá bom. João Pedro, até daqui a pouquinho, bom trabalho. Até já, um grande abraço, bom trabalho. Valeu, bom trabalho. Vamos seguir agora com o Rio de Janeiro, porque no Rio não haverá desfile, mas o presidente participa de um ato organizado por apoiadores. João Pedro falou, né? O presidente embarca para o Rio de Janeiro depois do evento em Brasília, ali no horário do almoço. Agatha Meirelles tem mais informação. No Rio, o tradicional desfile, que acontece no 7 de setembro, dá lugar a apresentações de bandas militares nas zonas sul e norte, a partir de 9 horas da manhã. Um tributo cívico-militar acontece em Copacabana, na altura do Forte, a partir de 1h da tarde. Também serão feitas apresentações de militares, além de demonstrações aéreas das esquadrilhas Céu e da Fumaça e de saltos de paraquedistas do Exército e da Força Aérea. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é esperado para participar do ato, que tem previsão de encerramento às 4 horas da tarde, com uma salva de gala de 21 tiros. Também estão previstos atos de apoiadores do governo, com uma motociata e um desfile de jet skis e de opositores, que se reúnem no centro da cidade na manifestação Grito dos Excluídos.
Ontem teve um incidente, né, envolvendo o ensaio ali dos paraquedistas. Daqui a pouquinho o Cristiano Pinho vai falar com a gente também sobre isso e a gente vai seguir acompanhando, e a gente vai seguir acompanhando ao longo do dia os preparativos, né, e como vai ser esse dia no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tradicional desfile cívico-militar será realizado na região do Ipiranga, na Zona Sul. A celebração começa por volta das 8 horas da manhã e vai contar com a participação do Exército, Marinha e Aeronáutica. Mais tarde, na Avenida Paulista, deve haver um ato de apoio a Jair Bolsonaro. Na região central, a oposição participa do Grito dos Excluídos, na Praça da Sé. Esse é um evento muito tradicional da esquerda brasileira, acontece desde a década de 80, mas desta vez os partidos que fazem parte da coalizão liderada pelo PT vão ficar de fora, vão esvaziar esse evento porque entendem que não é uma boa ideia competir com um ato pró-Bolsonaro que deve acontecer na Paulista. O tema será Terra, Teto, Trabalho e Democracia. E o Museu do Ipiranga, símbolo da independência, é oficialmente reinaugurado depois de 9 anos. De São Paulo, destaque é de Bruno Capozzi. O Museu do Ipiranga recebe hoje um evento para convidados depois da reabertura de ontem, que contou com a participação de autoridades e patrocinadores da reforma. O governador Rodrigo Garcia visitará o local com alunos e professores da rede pública de ensino, além de trabalhadores que participaram das obras e familiares deles. A partir de amanhã, o Museu do Ipiranga voltará a receber o público em geral, mas as visitas precisam de agendamento e os ingressos para os primeiros dias já esgotaram. Hoje, o Parque da Independência, onde fica o museu, terá uma programação especial. A partir das 5 horas da tarde, será realizada uma sequência de shows e apresentações. Criolo, Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Juliette, Vanessa da Mata e João Carlos Martins são alguns dos músicos que vão se apresentar nesta noite. Daqui a pouquinho nossa reportagem fala ao vivo, né? Direto do Museu do Ipiranga. A gente está numa expectativa danada. Ontem tivemos, como disse o Capozzi, a abertura ali para convidados, mas agora a reinauguração oficial, né? Então, com muita programação ao longo desses próximos dias e hoje também, evidentemente. Então, já a gente traz mais informação, mais detalhes ao vivo, direto do museu. Você já ouviu aí que a gente está com a música, com a trilha oficial de eleição, porque saiu nova pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, trazendo o ex-presidente Lula, candidato pelo PT, com 10 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista aparece com 44% das intenções de voto contra 34% do presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha os mesmos 44% e Bolsonaro tinha 32%. Então a diferença era de 12 pontos, agora é de 10 pontos. Ciro Gomes, do PDT, tem 7% e Simone Tebet, do MDB, 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, têm 1% cada. E os demais candidatos não pontuaram. São eles: Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU e Pablo Marçal, do PROS. Brancos e nulos somam 4% e 5% estão indecisos. Em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 51% a 39%. Logo mais você ouve todos os detalhes da nova pesquisa Genial Quest aqui na Band News FM, inclusive com aqueles recortes regionais, né, por perfil também de eleitor. O TSE aprova o registro de candidatura de Jair Bolsonaro. Márcio Rocha. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, atualmente filiado ao PL, e também do vice na chapa, General Braga Neto. Dessa maneira, os dois estão viabilizados a disputar as eleições que serão realizadas no mês que vem. Na sessão que julgou a candidatura, todos os ministros do TSE entenderam que os registros foram feitos corretamente, com a apresentação de todos os documentos necessários. Além de Bolsonaro e Braga Neto, o TSE também validou na mesma sessão os registros de candidatura da senadora Soraya Tronic e do vice Marcos Sintra, ambos do partido União Brasil. No Rio de Janeiro, a candidatura de Daniel Silveira ao Senado é barrada pelo TRE. Fala aí, Cristiano Pinho. O registro de candidatura de Daniel Silveira do PTB ao Senado é negado pelo Tribunal Regional Eleitoral. O deputado federal ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir se a candidatura de Silveira vai ser impugnada ou não. Foram 6 votos a favor e 1 contra do desembargador Tiago Santos Silva, que foi quem pediu na semana passada a vista do processo. Procurada, a defesa de Silveira disse que vai usar todos os recursos previstos em lei, cuja aplicação final cabe ao STF.
Após encontro, Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso falam em buscar consenso sobre o piso da enfermagem. Fala aí, Rafael Procópio. O ministro Luiz Roberto Barroso se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir o piso da enfermagem. Durante o encontro, os dois defenderam a importância do piso, mas concordaram com a necessidade de uma fonte de recursos para viabilizar os salários num patamar mínimo. Diante disso, 3 pontos foram colocados como possibilidades: a correção da tabela do SUS, a desoneração da folha de pagamento do setor e a compensação da dívida dos estados com a União. Diante do atrito gerado ao longo da semana, o Congresso Nacional ventilou a possibilidade de pressionar o andamento do projeto que limita o poder de ministros, do STF e do STJ de tomarem decisões monocráticas. Ainda cabe recurso à decisão do Ministério da Justiça de suspender a venda de iPhone sem carregadores. Ângelo Sfayer. Apesar da determinação do Ministério da Justiça, especialistas consideram improvável que a venda dos aparelhos iPhone 12 e 13 seja suspensa. A decisão publicada ontem no Diário Oficial é direcionada à Apple e, portanto, não afeta revendedoras como operadoras de telefonia e lojas de departamento. O advogado Arthur Rolo, ex-secretário nacional do consumidor, explica que a comercialização é permitida até que seja publicada uma ordem formal para interromper as vendas. O advogado critica a decisão da Senacom e acredita que a Apple não terá dificuldades para conseguir uma liminar que suspenda a decisão. É uma medida, na minha opinião, drástica demais. Eu acho que a multa cabe, a obrigação de fazer cabe, mas essa proibição da venda é uma medida muito drástica que certamente vai ensejar uma liminar no judiciário. Passam bem os passageiros do helicóptero que caiu no norte da Bahia. Entre eles, um deputado federal. Essa história é impressionante, porque eles mantiveram a agenda e foram que foram, né? Fala aí, Alan Dantas. São apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos as causas da queda de um helicóptero que deixou 3 pessoas feridas no município de Monte Santo, na região nordeste da Bahia. O acidente aconteceu ontem de manhã. Por nota, o órgão explicou que os investigadores irão fazer os primeiros procedimentos de coletas de informações da aeronave no local do acidente. Além do piloto, estavam no helicóptero no momento da queda o deputado federal João Carlos Bacelar e o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira. Ninguém ficou ferido com gravidade. O Ministério da Saúde confirma a prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite. As ações se encerrariam agora no dia 9, nessa sexta-feira, mas foram estendidas até o dia 30 de setembro, porque a adesão tem sido muito baixa. Menos de 35% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra a paralisia infantil e a meta é imunizar 95% do público-alvo. Funcionários da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, não cumprem funções e carga horária. É reportagem exclusiva da Band News FM com Carlos Briggs. A Prefeitura do Rio desembolsa cerca de R$100 mil todo mês só para pagar funcionários. A maioria não cumpre carga horária ou sequer desempenha função na Cidade das Artes. Entre os maiores rendimentos está o da nora da vereadora Rosa Fernandes, uma apoiadora histórica do prefeito Eduardo Paes. Heloíse Armada é casada com Pedro Fernandes, que chegou a ser preso quando era secretário estadual de Educação no governo de Wilson Witzel. Sem saber que estava sendo gravada, Heloíse Armada Fernandes confirmou que atende no escritório às terças e quintas. Eu atendo todos os dias, mas para público eu atendo terça e quinta. Terças e quintas eu atendo o dia inteiro no escritório. As indicações políticas envolvem procuradores e até o ex-secretário estadual da Casa Civil, Regis Fichtner, que chegou a ser preso em desdobramento da Operação Lava Jato. A Cidade das Artes informou que os funcionários citados pela reportagem ocupam cargos estratégicos dentro da estrutura organizacional da instituição. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre a composição do novo governo britânico, tudo sobre o 7 de setembro. Olha que engraçado, eu tô vendo aqui um anúncio de página inteira pago pelo governo português, pela República Portuguesa, parabenizando o Brasil. Parabéns, Brasil, só isso. Obrigado, Portugal. Parabéns, viu? Olha aí no que deu, né? Tipo isso. Então, de parabéns, vocês quiseram ficar longe da gente, ó. Parabéns, tão feliz agora? É tipo isso. Foi um anúncio irônico? Foi um anúncio irônico. Vamos juntar a rede? Vamos. Ufa! Foi legal. E aí, gente? Foi bacana? Gostaram das propostas?
Conseguiram decidir seu voto? Que Anotou maravilha. o número aí certinho do seu candidato? É difícil porque é tanta gente boa, né? Quando a É. gente vê a propaganda É cada jingle, cada slogan. cada candidato Ontem você ouviu ótimo. aquele, né? Qual? Que eu falei que era do... Ouvi. Né? Não vou mais dar detalhes, não, porque... Ouvi. E é bom. É tão ruim que é bom, né? É pegajoso. Alguns pegam mesmo. É o da Pra fruta? você que não sabe... Não, pra você que não sabe, é esse. Nós estamos com a nossa programação normal das 7 às 7h25. Então a gente já tá a toda aqui, tá? Desde as 7 horas da manhã você não precisa ouvir propaganda política. Ah, mas eu quero. Então, ouve. Sério? Tá bom. Sério? Tem certeza. Mas se você preferir ficar conosco, basta você ir ao YouTube, ao Band Play. Ao YouTube? Eu falei YouTube? A YouTube? E das redes sociais da Band News FM, é lá que nós estamos. Eu estava comentando aqui, no finalzinho do horário para a internet, que o governo português pagou um anúncio de página inteira nos principais jornais aqui do Brasil, desejando os parabéns ao nosso país. É um anúncio com a página inteira verde, escrito Parabéns Brasil, e o A é substituído pelo losango, né, da bandeira, assinado República Portuguesa. Mais nada, só isso. Aí a Carla falou... É simpático. Aí a Carla brincou, eu acho que esse anúncio é irônico, tá? É. Vocês estão felizes? Parabéns, Brasil, aí, 200 anos depois, deu certo? Era isso aí mesmo que Foi vocês bom? queriam. Tá bom. Esse era o plano? Anúncio irônico. Essa é nova. Vira e mexe a gente fala, e o Megali sobretudo, né? Ele tem na cabeça ali as regras para a utilização dos símbolos nacionais. A nossa bandeira, o hino nacional, o hino da independência também. Se a gente começa a veicular, a gente tem que tocar ele inteiro, você sabe? Se você começar a tocar a versão com letra, Tipo essa, cantada... brasileira. Não, aí no da independência... Não, esse hino É o da independência. Da independência, né? Vou ficar... Aí esse pode. Mas o hino nacional, se você começar a tocar ele... Baixa um pouquinho só. Pelo Brasil, ou ficar a pátria. Vai. Vocês estão que estão. Se você toca ele com letras, você tem que tocar inteiro. No estádio, por exemplo. Você chamou lá um coral pra cantar o hino, você vai ter que cantar ele inteiro. Deitado eternamente, mas segues da justiça, grava forte. Vai ter que ir até o fim. Se for a versão instrumental, aí tudo bem você tocar só a primeira estrofe. É isso. Mas também não tá escrito numa pedra, não tá talhado em madeira isso aí. Não é uma lei que vai... Se você fizer Cláusula isso aí, pétrea da não Constituição não é, né? Não é. Ninguém vai pagar multa, ninguém vai pra cadeia, nem responder processo por causa disso. Mas é elegante você respeitar algumas regras em relação ao hino, à bandeira, não deixar a bandeira tocar no chão, não usar a bandeira de lenço. Hoje você vai ver um monte de gente lá se manifestando no Brasil usando a bandeira ao redor do corpo. Também não pode. Patriota que é patriota não faz isso. Tá? Então é isso. Fica a dica aí pra quem vai celebrar esse 7 de setembro. Vambora, gente? Bora nessa. Aproveita que você tá na empolgação, Megali. A Natália Pazzi já tá na linha com a gente pra falar mais sobre o bicentenário da independência, tá? Tiagão, lá em Brasília. abre pra gente a imagem da Natália Pazzi que tá lá na esplanada dos ministérios, acompanhando a chegada do público. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar daqui a mais ou menos 2 horas e a Natália tem todos os detalhes da festa de hoje. Bom dia, Natália. Oi, Megali, muito bom dia para você, Sheila, para Carla, para quem está nos acompanhando nesse 7 de setembro. A gente já está aqui na via, então, da esplanada dos ministérios, onde vai acontecer esse desfile cívico, comemoração ao 7 de setembro, o bicentenário da independência. A imprensa, foi determinado à imprensa que chegasse, então, por mais ou menos aí 5h30, 6 horas da manhã, para que todos os jornalistas pudessem ser transportados, então, aqui para a via dos ministérios, onde vai acontecer esse desfile cívico. Mas a programação, de fato, o desfile deve começar só por volta de 9h30 da manhã. Como a gente chegou já muito cedo aqui na esplanada dos ministérios, vou ter que falar até um pouquinho mais alto, porque está passando já carros de bombeiros fazendo o teste já aqui, como a gente consegue perceber nas imagens. Quando a gente chegou muito cedo, eu e o João Pedro Mello aqui na esplanada... Natália, tá caótico. Natália, tem muita concorrência. Combina aí com o pessoal aí, Natália, que você vai entrar ao vivo na Band News FM, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros passando ali com ambulância, né? Aí o teste de som. É o teste de audiometria gratuito. Aí eu sei que o cara lá toca uma vuvuzela. Acho que melhorou, vai lá. Acho que agora vocês conseguem me entender, né? Por volta já de 5h30 da manhã, a esplanada já estava começando a encher.
da rodoviária, então, do plano piloto, que fica aqui na parte central, já vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chegando para a esplanada. Vou até mostrar aqui para vocês. A gente consegue perceber aqui atrás de mim vários apoiadores com a bandeira do Brasil, inclusive há pouco, alguns deles fizeram aí ataques à imprensa, a colegas aqui de outros veículos de comunicação, começaram com esses ataques também aos jornalistas e também começaram a fazer ataques ao ex-presidente Lula e também a fazer gritos aí de comemoração e também chamando o presidente Jair Bolsonaro de mito. Eu vou tentar virar a câmera aqui para vocês. A gente consegue perceber, só um segundinho, agora que a gente consegue perceber já na esplanada a movimentação. Tem um trio elétrico aqui atrás da gente, tem uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro, por volta das 11h30 da manhã, quando acabar o desfile cívico, ele fale. Não se sabe se vai ser nesse trio elétrico que está aqui atrás de mim, junto com a chegada de apoiadores, ou se vai ser aqui na frente da área da imprensa, onde todas as autoridades vão ficar. Eu digo todas as autoridades de um modo geral, porque tem a previsão de participação do presidente Jair Bolsonaro, claro, e também dos ministros do governo, mas outros nomes importantes não devem participar, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está em Maceió, vai participar de um ato da independência lá, e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles também não devem participar. O Fux e o Pacheco, eles estão aqui em Brasília, mas eles decidiram não participar desse ato, desse desfile aqui, até para medir a temperatura de como será o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, se será um desfile tranquilo ou se terá aí palavras de ataque do presidente contra o judiciário. E por que isso é importante? Porque amanhã tem sessão solene no Senado Federal em comemoração ao bicentenário. Diversos ex-presidentes da República foram convidados para participar dessa sessão solene amanhã. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não quis dizer até o momento quais já confirmaram. Tem uma expectativa de que pelo menos Michel Temer participe e tem também a expectativa de que o presidente de Portugal participe dessa sessão solene. Tem também uma questão que acabou tomando o noticiário aí nas últimas horas, que foi uma pressão por parte do presidente Jair Bolsonaro para entrada de caminhões aqui na esplanada. Ontem ainda tinha uma dúvida em relação a isso, mas o próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acabou dizendo que foi negociado entre o governo e não com o governo aqui do Distrito Federal. Ele acabou barrando essa pressão, então, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 60 caminhões já tinham sido cadastrados para entrarem aqui na esplanada, mas isso foi barrado. Teve confirmação agora há pouco da Secretaria de Segurança Pública de que a determinação da esplanada fechada para veículos continua. E essa determinação de segurança, de fechamento da esplanada para veículos, é uma das prioridades do Supremo Tribunal Federal. Tem também a expectativa de que uma tropa de choque da Polícia Militar seja colocada ao lado do STF, então, para a proteção da área ali onde fica o Supremo Tribunal Federal, para que nada aconteça em relação ao prédio do STF, para que não tenha nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de movimentação que não deveria acontecer, até mesmo, como a gente viu no ano passado, vários apoiadores do presidente que tentaram ali ocupar essa área do STF. Então, a expectativa, por enquanto, é essa. Os apoiadores estão chegando, o pessoal que está vindo para acompanhar o desfile está chegando, a grande maioria, como a gente consegue perceber, de verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil, e por volta de 9h30 da manhã, o desfile com o presidente deve começar aqui em Brasília. Ô, Natália, a gente consegue observar do outro lado aí, olha, quem não está acompanhando pelo YouTube, né, tá acompanhando pelo rádio, aliás, Feliz Dia do Rádio, a gente está celebrando hoje também, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quem está acompanhando pelo YouTube consegue observar do outro lado da via, ali tem uma outra arquibancada. A Natália está em uma arquibancada que está coberta ali e tal, né, com as pessoas ali. Tem muita gente, como o Megali disse, já usando a bandeira nacional ali em volta dos ombros, né, como se fosse, sei lá, um chale. É quase que o dress code, né? A grande maioria das pessoas que estão circulando por ali está usando verde, amarelo ou a bandeira do Brasil. Ô, Natália, e aí do outro lado, fala, Megali. Eu tenho as regras aqui, quer? Na página do Ministério Público, de utilização da bandeira. Jamais se deve utilizar uma bandeira em mau estado de conservação. A bandeira deve ser iluminada sempre durante a noite, enquanto hasteada. A bandeira pode ser hasteada a qualquer momento, mas geralmente se faz isso às 8 horas da manhã e ela é tirada do mastro às 6 da tarde. Não se deve acrescentar outras inscrições,
ou seja, ninguém mexe no Ordem e Progresso, não se pode mudar nem alterar suas cores e proporções e não se usa a bandeira como roupa, guardanapo, revestimento de tribuna ou de painéis. Eita, e é isso. Tá todo mundo aí, os patriotas aí estão todos indo contra essas regras. Aí do outro lado, Natália, Davi, a gente consegue observar onde estão essas arquibancadas montadas, tem umas imagens ali, né, ao que parece, pelo menos aqui de longe de onde a gente está, parecem ser figuras históricas. Depois, eu não sei se você já tem isso em mão, se existe algum tipo de explicação, algum release aí, como a gente costuma dizer no jargão jornalístico, né, explicando, porque normalmente essas informações são passadas. De quem é que são essas imagens aí? São figuras históricas mesmo? Tem Dom Pedro ali, José Bonifácio, eu não sei, eventualmente. Você sabe quem são essas figuras? Olha, Carla, informações oficiais por parte do governo a gente não recebeu ainda, o tal release, essas informações justamente do que vai ter, o que vai ser apresentado, qual o significado dessas imagens não foi apresentado para a imprensa, mas a gente consegue ver, sim, algumas imagens, por exemplo, de Dom Pedro, que foram colocadas, então, nessas imagens que cercam, então, essas arquibancadas, e isso veio sendo colocado já há algum tempo. Eu vou tentar subir aqui um pouquinho para vocês verem no alto dos ministérios. Essas imagens elas já foram colocadas há algum tempo. A gente consegue ver aqui nesse ministério que eu estou mostrando, o Ministério de Minas e Energia e também do Turismo, Dom Pedro I, e tem frases, então, partes do hino da independência, por exemplo, nesta que eu estou mostrando, diz assim, entre aspas, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, com a imagem de Dom Pedro I. Essas imagens elas foram sendo colocadas ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, desde que foi anunciado que teríamos, então, o retorno do desfile cívico depois de 2 anos aí de pandemia, em que não tivemos essa comemoração formal, oficial, por parte do governo, em todos os ministérios, eu não consigo mostrar os demais aqui por causa dessa parte tapada aqui, mas em todos os ministérios tem, então, um trecho com uma imagem de figuras históricas relacionadas, então, à independência. Isso foi sendo colocado aí nessa parte de todos os ministérios, nessa parte de cima, com trechos, então, frases importantes que foram ditas. E isso está sendo, então, repetido nessa parte de baixo aqui, onde fica cercado, então, essas arquibancadas que a gente consegue perceber. Mas, de fato, não teve uma explicação por parte do governo do porquê colocar essas imagens, se foi apenas uma questão de merchandising, de publicidade, ou que realmente faz parte da comemoração. Essas informações não foram divulgadas, mas a gente retoma aqui também, a quem está nos acompanhando na Band News FM, que nas últimas semanas a gente teve o coração de Dom Pedro, que chegou aqui ao Brasil, foi trazido de Portugal, teve toda aquela celebração com honras militares, recebido como um chefe de Estado, com diversas celebrações no Palácio do Planalto e também no Palácio do Itamaraty, inclusive uma exposição no Palácio do Planalto, e o coração ele está ainda no Palácio do Itamaraty e vai voltar só amanhã para Portugal. Então a gente vai ter a sessão solene no Senado Federal amanhã, inclusive com a participação, pelo menos essa é a previsão do presidente de Portugal com os demais presidentes aqui, ex-presidentes do Brasil, da República aqui, e também dos presidentes da Câmara, do Senado e do presidente Jair Bolsonaro, antes desse coração retornar para Portugal. Então, todas essas celebrações estão acontecendo já há algum tempo com essa montagem, essa colocação dessas imagens. Já respondendo aqui a questão da nossa ouvinte Vera de Juiz de Fora, o coração também vai desfilar? Não, Vera, ele vai ficar lá no Itamaraty. Não, e amanhã ele deve voltar para Portugal. Natália, bom trabalho para você por aí. Até mais tarde. Até mais, pessoal. Valeu. E como disse a Natália, né, o presidente Jair Bolsonaro discurso em Brasília e depois segue para o Rio de Janeiro. No Rio, o tradicional desfile de 7 de setembro não vai acontecer, mas haverá atividades. E aí, mais tarde, está previsto um ato com a presença de Jair Bolsonaro. O Cristiano Pinho já está com a gente ao vivo do Rio de Janeiro, vai trazer as informações sobre esse 7 de setembro no Rio. Fala aí, Pinho, bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você também, bom dia a todos. Um 7 de setembro diferente, como você disse, a Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro da cidade, não recebe nenhum tipo de ato hoje, mas a partir das 9 da manhã já há movimentação por parte das Forças Armadas com a apresentação de bandas militares. Vai ter uma apresentação na Urca e outra na Lagoa, aqui na zona sul do Rio, e ao meio-dia tem uma na Quinta da Boa Vista, que por sinal fica em São Cristóvão, na zona norte. Foi revitalizada pela
Prefeitura em comemoração ao bicentenário da Independência e foi entregue ontem, tá belíssima. A partir da 13h é que começa esse ato que você citou, que vai contar com a participação, pelo menos prevista, do presidente da República, Jair Bolsonaro. As Forças Armadas, o Comando Militar do Leste, estão chamando de tributo cívico-militar. De 1 às 3 da tarde, o presidente ainda não estará aqui, pela previsão divulgada pelo Comando Militar do Leste. Estão previstas também apresentações de bandas militares, do Exército, da Força Aérea e até da Polícia Militar, daqui do estado do Rio de Janeiro, e também uma demonstração aérea da Esquadrilha Céu. Às 3 da tarde é esperada a chegada do presidente da República e aí acontece uma apresentação da banda marcial dos fuzileiros navais e mais demonstrações aéreas, com a Esquadrilha da Fumaça e também saltos de paraquedistas do Exército e da Força Aérea Brasileira. Ontem, inclusive, eles estavam realizando um treinamento aqui no Rio de Janeiro e por conta de rajadas de vento fortes à tarde, não foram aquelas rajadas de vento que a gente já trouxe aqui informações na rádio, derrubando telhado, grades e causando estragos, derrubando árvore, etc. Mas foram ventos fortes que possivelmente, segundo o Comando Militar do Leste, desviaram esses paraquedistas da rota e 2 deles, pelo menos, ficaram feridos. A gente teve algumas imagens compartilhadas que está exibindo agora na live para os nossos ouvintes no YouTube, mostrando que um deles precisou fazer ali uma aterrissagem no chão, em Copacabana, não se feriu, mas 2 acabaram se machucando. Um caiu num telhado, inicialmente recusou atendimento, mas ficou ferido, e o outro chegou a ter uma fratura na perna, caiu no chão depois de bater em uma árvore e acabou sendo levado para o hospital. Ainda está internado, mas com estado de saúde considerado estável. Essas são as movimentações previstas para hoje, oficiais, organizadas pelo Comando Militar do Leste, mas é um dia também de atos organizados por apoiadores e opositores do governo federal. Os apoiadores prometem fazer uma motociata aqui pela zona sul do Rio de Janeiro, centenas de motociclistas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também um desfile de jet skis. Pelo menos 800 pessoas confirmadas para poder desfilar de jet ski aqui pelas águas do Rio de Janeiro, saindo da Barra em direção à Zona Sul. O ato da oposição é um ato que acontece também em outras partes do país, o Grito dos Excluídos, na Avenida Presidente Vargas, às 9 da manhã, está marcada a concentração, daqui a pouquinho. Bom, Valeu, Pinhon. Em São Paulo, o desfile cívico-militar será realizado na região do Ipiranga, pertinho do Museu do Ipiranga, na Zona Sul. Lucas Josino, bom dia, Luquinha. Fala aí, Megali, bom dia para você, para a Sheila, para a Carla e para os nossos ouvintes. No Rio de Janeiro, dia bonito nascendo por lá, já aqui em São Paulo, chuva, tempo nublado, a gente fala ao vivo aqui do Ipiranga, daqui a pouco começa o desfile cívico-militar, que deve reunir pouco mais de 10 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura da capital. A gente está num lugar destinado à imprensa, por isso a gente não tem uma visão tão privilegiada nesse momento, até porque os últimos ajustes estão sendo colocados por aqui nas ruas. Haverá um desfile que deve começar por volta das 8, 8h30. Algumas autoridades estarão por aqui, prefeito da cidade, Ricardo Nunes, governador também do estado, Rodrigo Garcia, entre outras autoridades militares da aeronáutica e também da marinha. Alguns tanques de guerra também já estão posicionados por aqui, militares, tropas chegando, muitos jornalistas e a população também. Algumas pessoas já também estão posicionadas, assim como a Natália Pazzi falou em Brasília, aqui também com a bandeira do Brasil, vestidas de verde e amarelo, de azul também, já aguardando o início desse desfile. Deve começar por volta das 8, 8h30 da manhã e vai até ao 12h30. Deve reunir, então, como a gente disse, pouco mais de 10 mil pessoas. E para finalizar, assim como no Rio de Janeiro, paraquedistas do Exército saltarão por aqui, voarão por aqui, e também alguns aviões da Força Aérea Brasileira sobrevoarão o Ipiranga, onde foi entoado o grito da independência. Já há uma espécie de ansiedade pelos militares e também pelas associações civis que estão por aqui. Daqui a pouco, então, começa esse desfile que deve reunir pouco mais de 10 mil pessoas. Legal. Ô, Luquinha, você está exatamente onde? Você está no Parque da Independência? Que distância que você está do museu agora? Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu estou na Ricardo Jafé, próximo ao Museu do Ipiranga e ao monumento. Deixa eu passar por aqui. Me dá só uma licencinha, chegar aqui num lugar um pouco mais próximo, para mostrar para vocês que, olha, a gente está a 200, 300 metros do Museu do Ipiranga, já na Praça do Monumento. Tem um tanque de guerra por aqui, está chovendo agora, a banda do Exército está posicionada. Parece que está tudo pronto já para o início, viu, Carla? Todo mundo aqui de azul, branco
amarelo e verde, já aguardando o desfile cívico-militar. Legal. Para quem não é de São Paulo, nessa região fica o Museu do Ipiranga, fica o Parque da Independência, fica o Ipiranga em si, que hoje não é mais um rio, nem um riacho, foi assoreado, né? Mas a Avenida Ipiranga, a famosa Avenida Ipiranga, não tem nada a ver com essa região, ela fica no centro da cidade. Então, quando o Caetano Veloso tem uma palpitação no coração, ele tá no centrão. Ipiranga com a São João não é aí. Não é aí, não tem nada a ver com esse lugar aí. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a São Paulo. Valeu. E só para lembrar, a gente teve ontem, né, a reinauguração do Museu do Ipiranga, símbolo da independência, oficialmente a inauguração para convidados e tal, depois dos 9 anos das obras de restauro, mas logo mais a gente traz informação ao vivo, direto do museu. Bom, e todo o material da Band produzido por o projeto 200 anos da Independência vai se tornar acervo histórico de órgãos públicos. O acordo de cooperação foi firmado ontem pelo presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. São pelo menos 13 séries especiais com 59 episódios e dezenas de reportagens abordando o assunto. Desde o ano passado, né, o Jornal da Band se dedicou inteiramente, Canal Livre, várias reportagens com muita profundidade foram produzidas aqui pelo Grupo Bandeirantes. Um trabalho árduo de pelo menos um ano, que envolveu dias de apuração, edição e entrevistas com 65 especialistas, historiadores. Com parceria, as secretarias da educação de todo o país poderão ter acesso ao conteúdo para disseminar conhecimento. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, dedicou o sucesso desse projeto ao interesse do público pelo tema. Fernando Mitre foi o criador desse projeto. Nós o abraçamos com vontade e tomamos um susto com a subida da audiência ao tratarmos disso. Quer dizer que as pessoas querem saber, querem curtir e se interessaram por esse tema. Na cerimônia em Brasília, Rodrigo Pacheco também destacou a importância desse projeto da Band na celebração de uma data tão marcante. Muitas celebrações do bicentenário da independência do Brasil, uma delas, repito, é a sessão solene do dia 8 aqui no Congresso Nacional, muito marcante para a celebração dessa data histórica para o Brasil, e todos esses outros eventos que estão sendo merecedores de uma muito competente cobertura da Rede Bandeirantes, pelo que, uma vez mais, em nome do Senado Federal, eu agradeço. A Band também é parceira da Agenda Bonifácio, uma plataforma cultural que registra eventos sobre o bicentenário da independência em todo o país, e acompanhou de perto também toda a reforma do Museu do Ipiranga em São Paulo por meio de uma cooperação entre mídias. A gente também está num dia muito especial para o rádio, né? A gente está falando muito desse 7 de setembro. O 7 de setembro também marca o centenário, hoje, né, 7 de setembro de 2022, o centenário da primeira transmissão de rádio no Brasil. Ontem tivemos celebrações também, mas celebrações que seguirão ao longo de todo o mês, até porque o dia do rádio é dia 25 de setembro, mas a gente teve ontem já celebrações deste 7 de setembro, bicentenário da independência, centenário do rádio aqui no Brasil. Obrigada pelos nossos ouvintes que fazem rádio todos os dias com a gente. A gente estava falando mais cedo, né? Que ano especial foi 1922, né? Centenário da independência, Semana de Arte Moderna, a primeira transmissão de rádio, e o Brasil ainda estava sob o alto astral de ter se livrado da gripe espanhola. Que grande ano deve ter sido 1922. Parabéns a todos que estão conosco todos os dias fazendo rádio. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Sheila Magalhães, hein? Assumindo até na condição de primeira-ministra da Inglaterra. Tá numa grande fase, não é mesmo, ô Megali? Ô Megali, e o teu Palmeiras ontem? Quanto é que foi? Porque eu não trabalhei, não tô sabendo, tá bom? 2-2. Seu Palmeiras Carla Bigato, hein? Carla Bigato na melhor fase da sua brilhante carreira ao microfone do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. 2-2, Milton. Então agora vamos ao placar de ontem, rapidinho, vamos lá. Futebol brasileiro e futebol internacional. Paris Saint-Germain, jogando em casa, ganhou da Juventus Turim por 2-1. O Neymar,
O Neymar, eu vou dizer uma coisa pra você, ele deu um passe pro Mbappé, que foi uma pintura. Ele parece que deixou o malismo todo pro seu ex-cunhado aqui, que é o Gabi ex-gol, o sujeito mais chato da história do futebol. Sevilha 0, Manchester City 4, ei, Guardiola. Borussia Dortmund 3, Copenhagen 0. E o RB Leipzig, jogando em casa, perdeu do Shakhtar Donetsk por 4-1, e o Red Bull Salzburgo empatou com o Milan 1-1, e o Benfica de Portugal ganhou do time lá de Israel, o Maccabi Haifa. Haifa eu conheço bem, é um lugar maravilhoso, emocionante, lá naquela região do mundo. O Palmeiras foi lamentável. Ganhando de 2-0 em casa, sim, estava com um jogador a menos, mas contra o Atlético Mineiro, 2 jogadores a menos, e a torcida do Palmeiras brincou com o Galo e tal. Não é todo dia que tem pão quente, não. Então ontem, ganhando por 2-0, jogando com 9, tomou o empate 2-2. É só fazer um ferrolho lá atrás e pronto. Entendeu? Olha, o Palmeiras teve uma noite tétrica, trágica, mas parabéns ao Atlético Paranaense. O Paulo Turra ficou no banco no lugar do Filipão, e o Filipão lá em cima dando as instruções. Ele foi ousado. No intervalo do jogo ele já trocou 3. Ele tirou os jogadores que estavam com cartão amarelo. Macaco velho, o Filipão. E viva o Clube Atlético Paranaense. O Brasil inteiro, menos a torcida verde, torceu pelo CAP. Tchau.